Boa tarde. É sempre uma grande alegria, um grande prazer e com grande gratidão. Alô? Alô? Estão me ouvindo? É sempre uma grande alegria, um grande prazer e com grande gratidão que viemos a essa casa que sempre nos acolhe com os braços do coração abertos. Bem, hoje vamos estudar um pouquinho acerca da morte. O nosso tema de estudo hoje é morrer é voltar para casa. Nós nunca convivemos muito bem com a ideia da morte, né? Sempre tivemos um probleminha em relação a essa questão. Nunca vivemos bem com a ideia da morte da nossa própria, das outras pessoas, e principalmente das pessoas a quem amamos, a morte dos nossos amores queridos. A morte sempre foi, ou foi pelo menos por muito tempo, foi a maior certeza e, ironicamente, a maior incerteza que nós tínhamos nessa vida. Para nós, por muito tempo, a morte semelhou-se a um salto no escuro. A um salto no escuro total e absoluto. E é muito difícil saltar no escuro sem medo, sem temor, sem insegurança. Pouquíssimas eram as pessoas e pouquíssimas são as pessoas que saltam no escuro sem ter a menor ideia do que lhes espera, sem medo, sem insegurança. Pouquíssimas são as pessoas já portadoras de tamanha fé que lhes possibilite dar este salto no escuro sem medo. Então é absolutamente normal e compreensível que por muito tempo tenhamos tido tanto temor, tanto medo da morte, porque ela se assemelhou a nós, para nós, a um salto no escuro. Nada sabíamos, absolutamente nada sabíamos acerca da vida após a morte, e nem sabíamos se havia algo após a morte. E por muito tempo nós vivemos sofrendo por conta dessa incerteza, por conta deste não saber o que nos esperava após a morte do nosso corpo. Mas o sofrimento sempre tem data para acabar. E Deus, a sua infinita bondade e misericórdia, decidiu por enviar um dos seus filhos à terra, um irmão nosso em humanidade, para acerenar o nosso coração, para tirar o véu, para descortinar o véu que cobria a morte. E dessa forma, então, nos ensinar que morrer nada mais é do que voltar para casa. Esse Espírito, nosso irmão, que foi enviado por Deus para amenizar o nosso sofrimento em relação à morte, esse Espírito reencarnou na cidade francesa de Lyon, em 3 de outubro de 1804, e recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivière, que mais tarde, ao codificar o Espiritismo, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Esse Espírito, esse irmão nosso em humanidade, tornou-se um porta-voz do céu, um porta-voz de espíritos superiores, de espíritos do bem, que abnegadamente vieram trabalhar por nós, vieram amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento. Eles não precisavam fazer isso, mas o fizeram apenas por amor a nós. E utilizando-se do trabalho de sérios e respeitados médiuns, trouxeram-nos muitas informações acerca da vida após o túmulo, da vida pós-túmulo. Muitas dessas informações
nós estudamos agora, e hoje algumas dessas informações serão mencionadas por nós, serão estudadas por nós. Vale ressaltar que Hipólite era uma pessoa de grande respeitabilidade, de grande credibilidade no meio no qual vivia, no qual estava inserido. Ele era professor, pedagogo, pesquisador, escritor, autor de vários livros, uma pessoa intelectual e moralmente elevada. Era realmente um espírito do bem. E por ter um senso crítico altamente desenvolvido, ele tinha a alma de um cientista, ele não se deixava enganar facilmente, não se deixava ludibriar facilmente. E foi com esse senso crítico e com essa retidão de caráter que ele adentrou no mundo das mesas girantes, das manifestações espirituais, a princípio com o intuito de desmascará-las. Ele achava que tudo fosse balela e acabou por ser convencido da seriedade e da veracidade daquelas comunicações. É importante fazermos esse rápido relato acerca de quem foi este homem, Hipólite, para que não venhamos a pensar que o Espiritismo foi criado por um louco, por um maluco, por um lunático, por uma pessoa leviana. Então, a partir de um trabalho minucioso e sistemático, usando vários médios, usando muitos médios, Hipólite então adota o pseudônimo de Allan Kardec e nos traz a codificação do Espiritismo, quando esses amigos espirituais bondosamente vêm nos acolher, vêm nos socorrer com o intuito de amenizar as nossas dúvidas, de diminuir as nossas dúvidas e amenizar o nosso sofrimento em relação ao que existe após a morte. E de agora em diante, vamos deixar bem claro que sempre que falarmos sobre morte, sempre que usarmos o termo morte, estamos nos referindo única e exclusivamente à morte do corpo físico, já que o espírito é eterno. Nós somos eternos, nós não morremos, nós apenas desencarnamos, nós nos afastamos, nos libertamos do nosso corpo físico, pesado, denso e que nos traz tantas limitações. Mas de agora em diante, sempre que usarmos o termo morte, estaremos nos referindo apenas à morte do corpo físico, certo? Então, dentre muitas e muitas e muitas informações que os Espíritos nos trouxeram acerca da vida após a morte, vamos hoje mencionar algumas que parecemos ser de especial importância. Então vamos lá. Uma informação que nos foi trazida pelos Espíritos é que após a morte do corpo físico, o Espírito segue sua vida no plano espiritual. O Espírito não morre. Porque até então as pessoas ainda tinham dúvidas em relação a essa questão. Ah, mas Jesus esteve aqui 19 séculos antes, nos mostrando também que a morte não existe, nos mostrando também que o Espírito é eterno. Sim, mas naquela época, muitos homens não conseguiram compreender o que Jesus tentou lhes ensinar. E muitas informações Jesus simplesmente não repassou a esses homens, aos homens daquela época, porque ele sabia que eles não estavam preparados intelectual e emocionalmente para receber aquelas informações. Então, Hipólite recebeu então a missão de dar continuidade às informações que Jesus já tinha começado a trazer 19 séculos antes. Então, esses espíritos vieram através de vários médiuns e nos explicaram que após a morte do corpo físico, o espírito segue sua vida no plano espiritual. O espírito não morre. Para o espírito não existe morte, apenas desencarnação quando se liberta do pesado corpo que usava até então, do pesado corpo físico que usava até então. Os espíritos nos contam que para eles o corpo físico é muito pesado.
Eles chegam a comparar o corpo físico a um escafandro. Vocês sabem o que é um escafandro? É aquela roupa extremamente pesada que os mergulhadores usavam antigamente. Então, para os espíritos, o nosso corpo chega a ser comparável a um escafandro, tão pesado e tão limitante ele é para nós. Uma outra informação muito importante que foi trazida pelos espíritos acerca da vida após a morte é que nós já desencarnamos e reencarnamos, já morremos e nascemos, já desencarnamos, já que o espírito não morre. Estamos usando aqui a linguagem popular, que a gente costuma dizer, né? Eu morri, ele morreu, né? Enfim. Não, nós desencarnamos e reencarnamos muitas vezes já sobre a Terra, dando prosseguimento à nossa jornada evolutiva. O objetivo de reencarnarmos sucessivamente sobre a Terra é esse: dar prosseguimento à nossa caminhada evolutiva, aprendendo sempre um pouquinho mais, dando a cada reencarnação um passo adiante. Se agora nós estamos aqui, vivinhos da Silva, esta é a prova escancarada de que para o espírito a morte não existe. Porque todos nós já desencarnamos muitas vezes. Todos nós já morremos muitas vezes. E no entanto estamos aqui muito vivos. Então só o fato de estarmos aqui agora, vivos, deveria ser para nós a prova cabal de que a morte para o espírito não existe. Mas é um fato lógico, simples, que muitas vezes nos passa totalmente despercebido. Se eu não morri das outras vezes, na próxima também não vou morrer. Uma outra informação que nos foi trazida pelos espíritos acerca da morte do corpo físico, da desencarnação do espírito, é que ao desencarnarmos, não deixamos de ser nós mesmos. Não perdemos a nossa individualidade. Não nos perdemos de nós mesmos. Há pouco tempo eu ouvi de uma senhora um relato exatamente acerca dessa questão. Eu não tenho medo da morte, do momento da morte, ela disse. Eu tenho medo de não lembrar mais quem eu sou. Eu tenho medo de me perder de mim mesma, de entrar no nada, de me unir ao todo e deixar de ser quem eu sou. E os espíritos nos explicam claramente que não é assim que acontece, não é isso que acontece. Quando desencarnamos, continuamos a ser nós mesmos, cada um continua a ser quem é, com as suas características, com o seu jeito de agir, de pensar, de sentir. Não nos tornamos piores nem melhores do que somos aqui só porque nos desvencilhamos do corpo físico. Quando eu chego em casa ao final de um dia e tiro a roupa que eu usei durante aquele dia, que aquela roupa já não me serve mais, chegando em casa eu preciso trocar, eu preciso tirá-la, o fato de tirar aquela roupa não me transforma numa outra pessoa. Continuo sendo exatamente quem eu era um instante antes. É isso que acontece conosco em relação à nossa separação do corpo físico. Nós continuamos a ser quem nós somos. Apenas as nossas necessidades mudam, essas sim. Essas mudam porque, como espíritos livres, como espíritos desencarnados, residindo no plano espiritual, nossas necessidades mudam bastante. Passamos a perceber que muitas das necessidades que nós tínhamos aqui na Terra, na verdade não eram necessidades. Foram necessidades que nós criamos, necessidades ilusórias. E lá, esse véu se descortina e nós passamos a ter a real noção do que é necessário e do que não é necessário para o homem. E além disso, como espíritos livres vivendo no plano espiritual, há muitas coisas que aqui nos são efetivamente necessárias e que lá já não são. E a nossa visão sobre a vida, sobre o universo,
tudo isso se amplia. É claro que se amplia, porque afinal estamos livres desse escafandro que nos limita tanto a percepção e a compreensão dos fatos. Mas, enfim, continuamos a ser quem nós somos. Não nos perdemos de nós mesmos. E não nos perdemos também das pessoas que deixamos aqui. Continuamos nos lembrando de todos. Nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, continuamos lembrando de todos. Nossa história de vida aqui na Terra segue conosco rumo ao plano espiritual. Os Espíritos nos explicaram também que céu e inferno não existem como locais geográficos. Algumas religiões, infelizmente para nós, colocam-nos que o céu e o inferno existem como locais geográficos. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for mais ou menos, você vai para o limbo. É isso? Purgatório? Eu não sei qual o termo que as religiões, porque céu e inferno, mas tem algum intermediário. Purgatório. Se for mais ou menos, você vai para o purgatório. E se você for malzinho, declaradamente malzinho, você vai para o inferno. Então esses três locais estão à nossa espera. Os Espíritos muito gentilmente vieram nos esclarecer que não é bem assim que acontece. Na verdade, céu e inferno existem sim, mas como estados mentais. Como estados mentais que cada um de nós cria dentro de si. O nosso estado mental é que vai nos colocar no inferno mental, ou no céu mental. E aí conseguimos compreender que mesmo estando ainda aqui na Terra, estando ainda encarnados, podemos já estar tanto no céu como no inferno. Porque a forma como eu vivo, a forma como eu trato as outras criaturas, a forma como eu interajo com tudo e todos à minha volta, a forma como eu sinto, como eu penso, pode me colocar no céu. E as mesmas coisas podem me colocar no inferno. Então não é preciso desencarnar para irmos para o céu ou para o inferno. O céu ou o inferno podem se fazer presentes aqui e agora, dependendo das escolhas e do esforço de cada um de nós. Mas eles nos explicaram também que esta condição mental é o que nos leva após a morte do corpo, após a desencarnação do espírito, para um local com o qual nós nos afinizamos mentalmente. Mas essa não é uma questão de prêmio e de castigo, é uma questão de física, é uma questão de frequência energética. A física explica isso. Os afins se atraem. Então, quando desencarnamos, somos automaticamente levados para o local, para um local, onde as outras criaturas, as outras pessoas que lá virem, vibram na mesma faixa que nós, têm a mesma realidade mental que a nossa. Aqui, nós nos misturamos com pessoas muito diferentes de nós. Se eu moro num prédio de apartamentos, no apartamento ao lado pode morar uma pessoa com hábitos completamente diferentes dos meus, uma forma de pensar, de sentir, de agir muito diferente da minha. Estamos separados só por uma paredinha. Aqui os diferentes se misturam. Lá no plano espiritual não. Lá os locais definem o tipo de padrão mental que predomina naquele local. Então, quando desencarnamos, vamos para o local que se afiniza com o nosso padrão mental. Então, se ao desencarnar eu me coloco, isso é muito importante compreendermos. Não é Deus, Jesus ou os santos que nos pegam pelo colarinho, fique aqui, o seu lugar é aqui. Somos nós mesmos que nos colocamos no lugar mais ou menos feliz a partir desse nosso padrão mental. Então, o nosso esforço no bem aqui na Terra, esforço, Kardec deixou bem claro isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele realiza em dominar as suas más tendências.
nem sempre conseguimos, porque a evolução se faz a passos lentos, muito lentos, mas o esforço que fazemos é que vale nessa hora. O esforço que fazemos em sermos pessoas do bem, pessoas corretas, o esforço que fazemos para agir com os outros como gostamos que ajam para conosco, nosso esforço no trabalho, no estudo, na doação ao próximo, o nosso esforço é que vai nos levar para um lugar alegre, um lugar feliz, um lugar iluminado. E a ausência desse esforço é que vai automaticamente nos levar para um lugar menos feliz, menos alegre, menos colorido, menos iluminado. Porque o nosso padrão mental é que nos colocou ali ou aqui. Uma outra informação que nos foi trazida pelos Espíritos acerca da vida após a morte é que nós não nos separamos realmente dos nossos entes queridos e dos amigos que aqui ficaram. Esse é um grande receio nosso ainda em relação à morte. Eu vou embora, tá? Tudo bem que eu sou eterno, eu não vou morrer, eu vou continuar minha vida lá no plano espiritual, mas todas as pessoas que eu amo ficam aqui. Eu vou me separar, tá? Já tem alguns que já foram na frente, que talvez já estejam me esperando lá, mas há tantos que eu vou deixar aqui e vou me separar deles, né? Essa concepção está completamente equivocada, porque esses espíritos vieram nos explicar, e até hoje continuam explicando, porque as obras mediúnicas continuam vindo, né? Continuam a nos esclarecer que essa separação, na verdade, não existe. É uma ilusão nossa. Nada, absolutamente nada separa as criaturas que se amam. O amor é a força mais poderosa que existe no universo. E quando nós estamos lá já, e muitos amados nossos ficaram aqui, nós estamos unidos pela força do pensamento. Para o pensamento não existe tempo, não existe espaço, não existe obstáculo. Quando aqueles que aqui ficaram pensam em nós que já estamos lá no plano espiritual, ou vice-versa, a conexão mental se estabelece. Porque o pensamento encontra aquela pessoa onde quer que ela esteja. E lá no plano espiritual eles captam isso. Há muitos relatos na literatura espírita acerca de espíritos nos alertando para o cuidado que devemos ter em relação aos pensamentos que alimentamos em relação a eles. Porque eles captam tudo. Então pensamentos de sofrimento, de revolta, acabam sendo captados por eles, podemos prejudicá-los. Então temos que ter muito cuidado para enviar-lhes pensamentos de paz, de tranquilidade, de carinho, de fé, de afeto, de confiança, de amor. Então, essa separação na verdade não existe. É uma separação ilusória e para eles, para os espíritos, essa separação é muito rápida, é muito efêmera, porque para o espírito desencarnado, a reencarnação sobre a Terra é algo muito rápido. É um estalar de dedos, é um piscar de olhos. E eles sabem que nós logo estaremos com eles também. E outro fato que ocorre, que os espíritos vieram nos explicar, é que além dessa conexão mental, que pode ocorrer constantemente, né, nós ainda somos agraciados, somos presenteados pela possibilidade das visitas. Tanto eles podem vir nos visitar, e eles vêm nos visitar periodicamente, quando tem condições para isso, quando tem mérito para isso, e vêm matar a saudade, mesmo que não os percebamos, eles estão ali matando a saudade. E o mesmo ocorre conosco. Nós podemos também visitá-los lá no plano espiritual durante o sono físico, em estado de desdobramento, quando nos afastamos parcialmente, né, quando nos libertamos parcialmente do nosso corpo físico. Nosso corpo fica lá dormidinho, recuperando suas energias para mais um dia de luta sobre a Terra. Enquanto isso, nós aproveitamos e vamos dar uma voltinha lá no plano espiritual para matar a saudade dos nossos entes queridos, dos nossos queridos que antecederam-nos nesta grande viagem. E lá a gente pode conversar,
se abraçar, beijar, enfim, matar a saudade. É um reencontro como um reencontro que ocorre aqui entre pessoas que não se viam há algum tempo. Muitas vezes acordamos no dia seguinte trazendo alguma lembrança desse encontro, que nós interpretamos como sendo um sonho. Ah, eu sonhei com o meu avô esta noite. E como foi bom esse encontro, que delícia, parece que foi de verdade, eu chego a sentir me abraçando. E nós acordamos confortados por essa lembrança do suposto sonho. Quando na verdade não foi um sonho, não foi uma criação cerebral, foi um encontro real, verdadeiro. Nem todos os encontros são trazidos para o consciente quando nós acordamos. Aliás, a maioria deles não é trazida. E sabe por quê? Porque nós descobriríamos que lá é tão bom, que muitos de nós passariam a alimentar o desejo de não ficar mais aqui, de voltar para lá, de voltar para casa o mais rápido possível. Então Deus, que pensa em tudo, Deus que sabe de tudo, só de vez em quando é que permite que tenhamos essa lembrança para acalentar o nosso coração, para nos dar forças para seguir adiante. Mas de tudo que acontece lá, nós não devemos lembrar. Então, os encontros existem tanto de lá para cá, como daqui para lá. Uma outra informação que nos foi trazida pelos Espíritos acerca da vida após a morte do corpo é que nenhum ato de amor praticado aqui na Terra é desperdiçado. Nenhum ato de amor praticado por nós é em vão, por menor e mais sem importância que ele nos pareça. Sempre que conseguimos sentir empatia e colocarmos no lugar do outro, sentir o que o outro sente, sempre que respeitamos e cuidamos de uma vida, qualquer que seja essa vida, porque todas as vidas são divinas, a vida é um atributo de Deus, né? Quando, por exemplo, eu estou caminhando e estou com pressa e aqui tem um jardim e eu vou cortar caminho aqui por esse jardim porque a calçada é muito longa, eu tenho que dar uma volta muito grande e eu não hesito em pisar em cima das flores daquele jardim que é tão cuidadosamente mantido por alguém, né? Quando eu não hesito em desrespeitar a pessoa que cuida daquele jardim e não hesito em desrespeitar a própria flor, porque a flor é também um ser vivo que merece respeito nosso. Quando eu não hesito, piso em cima, eu já estou perdendo a oportunidade de praticar um ato de amor. E se eu tivesse me dado ao trabalho de dar aquela voltinha um pouquinho maior, passando lá pela calçada, este ato de respeito e de amor, com certeza teria reflexo na minha vida. Ele voltaria para mim de alguma forma, porque tudo que nós damos volta para nós. Todo o amor que nós doamos volta para nós de alguma forma. Todo desamor também volta para nós de alguma forma. E lá na vida de espíritos, lá no plano espiritual, todos os atos de amor que nós praticamos aqui na Terra aparecem-nos como retorno na forma, por exemplo, de socorristas, de pessoas que vêm nos socorrer quando lá chegamos, na forma de terapeutas que vêm nos auxiliar, né? Na forma de professores, de mestres que vêm tirar as nossas dúvidas, amenizar as nossas angústias, nos ensinar o que precisamos saber para viver melhor lá, na forma de amigos e familiares que vêm também nos receber de braços abertos, né? Isso tudo é mérito conquistado por nós aqui na Terra. E até, como nós já vimos, o lugar para onde vamos também é consequência dos pequenos atos de amor que nós fomos cometendo no decorrer da nossa vida. Os Espíritos nos explicaram também que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Somos estagiários aqui na Terra, assim como muitas vezes vamos fazer estágio numa empresa, no hospital, numa escola. Somos estagiários.
Nosso lugar de origem não é aqui. Nós somos todos ETs, somos todos extraterrestres. A Terra não é o nosso lar real, ele é o nosso lar temporário, é onde nós estamos estagiando. E quando nós reencarnamos, nós deixamos lá muitos amigos, muitas pessoas que nos amam, muitos familiares. A nossa família lá no plano espiritual é bem maior do que a família que nós temos aqui na Terra. Isso os espíritos também nos explicaram. E assim como aqui nós festejamos quando uma criança nasce, lá eles festejam o nosso retorno ao lar. Eles festejam quando voltamos para casa. Quando o nosso filho vai fazer uma longa viagem em um outro país para fazer um curso, fica 1 ano, 2 anos fora, não o vemos. Hoje em dia a gente até já consegue se ver pela internet, mas enfim, não temos a presença física dele, né? Quando ele finalmente retorna, depois de 2 anos, digamos, não fazemos a maior festa, não é uma imensa felicidade que nos toma a alma? É isso que acontece com eles quando nós voltamos para casa. E tão mais felizes eles ficam quanto maior tiver sido o nosso sucesso aqui na Terra. Se o meu filho vai fazer uma viagem para enfrentar uma difícil prova e ele volta dessa viagem tendo sido bem sucedido nessa prova, é claro que eu fico mais feliz com o retorno dele, fico feliz com o sucesso dele. A única questão é que o que nós compreendemos como sendo sucesso é muito diferente do que eles compreendem como sendo sucesso. Para nós aqui na Terra, tão míopes, tão limitados, tão iludidos ainda, sucesso é ter dinheiro, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, fama, poder, etc, etc. Para eles, sucesso é o quanto nós trabalhamos para o nosso bem próprio e para o bem do próximo. O quanto nós estudamos e nos esforçamos para ampliar nossos horizontes, nossos conhecimentos em toda e qualquer área. O quanto nós, enfim, nós nos doamos. Para eles isso é sucesso. O quanto nós nos esforçamos para sermos pessoas corretas, pessoas do bem. Isso para eles é ter sucesso. Então, qualquer que tenha sido a nossa vida, obviamente eles ficarão felizes com o nosso retorno, porque eles nos amam e o amor é incondicional. Mas se voltarmos para lá, tendo este tipo de sucesso, daí a felicidade deles é muito maior. E a recepção é muito mais feliz, muito mais alegre. Então, e também vieram nos explicar que os familiares que nos precederam na desencarnação, muitas vezes estão lá nos esperando com essa festa preparada, mas nem sempre. Porque essa condição se faz possível quando esses familiares estão em condição de nos receber. Nem sempre eles estão em condição de nos receber. Às vezes eles estão desequilibrados, estão doentinhos, estão passando por um trabalho terapêutico, estão sendo socorridos em outro local do plano espiritual e não chegou ainda o momento em que eles possam vir nos receber. Mas duas criaturas que se amam quando estão realmente unidas, né, pelo amor verdadeiro, essas duas criaturas estão unidas para sempre. E chegará o dia em que este familiar conquistará a condição necessária para vir nos encontrar, ou que nós possamos encontrá-lo, visitá-lo lá onde ele está. Bem, saber disso muito mais, porque as informações acerca da vida após a morte são muito, muito mais numerosas, né? Mas até por conta do pouco tempo que temos, temos que selecionar algumas. Saber disso que vimos até agora faz alguma diferença para nós? Desde já? Faz alguma diferença nessa experiência terrena que estamos vivendo? Ou será que só vai fazer diferença para mim quando eu desencarnar, quando eu voltar para casa?
Será que aqui, agora, hoje, saber disso faz alguma diferença para mim? Quem nos responde essa pergunta é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. No subtítulo, o ponto de vista. E as palavras, digam-me, todos vocês já conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo? Conhecem? Já tem o hábito de lê-lo? A maioria, né? Bem, para os que não o conhecem ainda, deixo a sugestão, o convite para que eu venha a conhecê-lo, porque são realmente gotas de luz, né? É o Evangelho de Jesus Cristo explicado, esmiuçado à luz do Espiritismo. Então, nesse capítulo 2, meu reino não é desse mundo, no subtítulo O Ponto de Vista, os Espíritos nos trazem informações tão belas, tão perfeitas, que eu vou pedir licença a vocês para lê-las. Porque se eu as traduzisse nas minhas palavras, eu não chegaria perto da beleza e da profundidade, da perfeição que é isto aqui. Então, vamos ver o que nos dizem os Espíritos acerca do ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavorosa, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos do que os da terra. Ele se porta como a criança, que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. Nós somos muitas vezes como crianças mesmo, fazendo qualquer coisa para conseguirmos os nossos brinquedos. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os dias. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que nos toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande ao seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e
pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que as eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que tem na vida futura. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra um único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra a Terra um único e frágil. Ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento do corpo físico faz com que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Em visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo, agora aquela questão que nós mencionamos antes, em visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Se agora os Espíritos nos trazem essas informações, é porque agora nós estamos prontos para recebê-las, estamos prontos para compreendê-las e vivenciá-las. Vivenciá-las dentro de nós e vivenciá-las com todas as criaturas que nos cercam. E Hippolyte, nosso querido Allan Kardec, desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869. Cumpriu com mérito, cumpriu com louvor a missão a qual tinha sido designado, sendo merecedor por isso do nosso carinho e da nossa gratidão. Com certeza ele foi recebido de volta ao plano espiritual com muita alegria, com muita festa, pelos seus amigos, pelos seus amores, dado o grande sucesso que teve na sua grande missão. Sigamos o seu exemplo. Vivamos também de forma a deixar, quando daqui partirmos, deixar no coração daqueles que passaram pelo nosso caminho carinho e gratidão. O que as pessoas que nos conheceram pensarão e sentirão quando se lembrarem de nós? Pensarão em nós com carinho, com afeto, com saudade, com gratidão? Ou darão graças a Deus porque nós fomos embora? Ainda temos tempo para pensar nisso e fazer o que for preciso para tocarmos efetivamente o coração das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, para que dessa forma, só dessa forma, estejamos prontos quando chegar a nossa hora, o nosso momento de voltar para casa. E eu vou encerrar o nosso estudo rapidamente, porque o nosso tempo já esgotou, contando para vocês a história da Marta. Tem alguma Marta aqui? Não tem nada. A Marta é uma lagarta. Vocês conhecem a história da Marta? Não? A Marta é uma lagarta que tinha medo de virar borboleta. Marta não queria virar borboleta de jeito nenhum. E o fato de saber que algum dia teria que virar borboleta trazia-lhe grande dor, grande aflição, grande estresse. Marta não queria virar borboleta.
porque adorava aquele quintalzinho, aquele jardinzinho onde ela vivia. Adorava aquela grama por onde ela se rastejava. Se apegava a cada galho de árvore, a cada flor, a cada pétala de flor. Tinha medo de perder aquilo tudo. Tinha medo também de se separar das outras lagartas, que eram suas amigas. Tinha medo até de se separar da sua mãe. E a mãe, mais sábia, tentava explicar a ela que estava tudo certo, que Deus cuida de todas as suas criaturas, inclusive das lagartas, e que não havia motivo para ela temer. Mas não adiantava. A sua falta de confiança, a sua falta de fé, fazia com que ela continuasse não querendo virar lagarta por temor, por medo e por apego àquilo que ela tinha, aquele pedacinho de chão que ela tinha. Mas o inevitável aconteceu. Marta passou pela grande metamorfose, aquela belíssima metamorfose, e virou uma linda borboleta. E aí, o que aconteceu? A mágica se fez. Já no seu primeiro voo, Marta percebeu o quanto ela estava deixando, quanto ela deixaria de viver se continuasse sendo aquela lagarta de antes. Aí ela percebeu que o mundo e a vida são muito maiores e muito, muito mais belos do que ela podia imaginar. E percebeu que tinha sofrido muito, sem necessidade. Reencontrou suas amigas lagartas, que também tinham virado borboleta e alçavam lindos voos com ela. Foi acolhida, foi recebida pela sua mãe, que algum tempo antes já tinha virado borboleta também. E aí ela aprendeu que tudo aquilo, toda aquela dor que ela tinha vivido, teria sido evitada se ela fosse uma criatura de fé. Se ela tivesse tido mais fé no amor de Deus, no amor do Pai, que sempre nos conduz para algo melhor, para algo mais belo. Então, não vivamos como a Marta lagarta. Tenhamos a preocupação para aprendermos a viver, porque isso é um aprendizado, né? Que aprendamos a viver, que vivamos efetivamente como a lagarta borboleta. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde.